Você e eu aprendemos na escola que a cidade mais antiga do Brasil é São Vicente. E será que é mesmo? Fala galera, meu nome não é Juca, eu não sou historiador e esse aqui é o canal História Maluca, com os momentos mais inusitados, divertidos e bizarros da história humana. Hoje eu vou contar pra você um pouco sobre Cananéia. Teoricamente, ela é a cidade mais antiga do Brasil. Fica aí que você vai saber essa hoje. Pois é, reza a lenda que na verdade Cananéia foi fundada alguns meses antes de São Vicente. São Vicente foi fundado em 1532 e Cananéia, segundo alguns historiadores espanhóis e portugueses, foi fundada em 1531. Porém, não existe uma documentação oficial que comprove essa data, por isso que oficialmente São Vicente é reconhecido como a primeira. Vamos falar um pouco da história de Cananéia, dessa primazia dela como primeira cidade, primeiro povoado do Brasil, e também a famosa Guerra do Iguape, que aconteceu aqui, e foi o primeiro confronto entre portugueses e espanhóis na América do Sul. O primeiro contato de europeus aqui na região foi em 1502, quando Américo Vespucci, conhecido como Américo Vespúcio, atracou aqui no arquipélago de Cananéia e fez a primeira designação do território. E nessa embarcação tinha um personagem que vai ser muito importante para a história de hoje, que é o Bacharel de Cananéia. O Bacharel de Cananéia foi um degradado português e posteriormente traficante de escravos, intérprete e guia de navegação. Em algum momento, no começo do século XVI, ele desembarcou no litoral sul do atual estado de São Paulo, onde passou a viver entre os indígenas carijós da área. Historiadores atribuem algumas possíveis identidades para o Bacharel, dentre elas Cosme Fernandes, Duarte Pérez e também outras identidades como João Ramalho, e também a ideia que o Bacharel poderia ser um judeu. Mas a fundação mesmo do povoado só acontece quase 30 anos depois, em 1531, quando uma expedição portuguesa, liderada por Martim Afonso de Souza, chega ao local e o nomeia como Marataiama, iniciando assim o povoado que se tornaria a cidade de Cananéia que conhecemos hoje. Nessa época, o Bacharel de Cananéia tinha se tornado já uma pessoa muito poderosa na região, só que ele não queria prestar contas para a corte portuguesa. Com o tempo, ele acabou se alinhando com os espanhóis. Alguns anos depois, em 1536, a coroa portuguesa envia uma intimação para que Cananéia prestasse obediência à coroa portuguesa e ao governador da colônia brasileira, Martim Afonso de Souza. O Bacharel de Cananéia insiste em não prestar essa obediência e um ataque português é iminente. Aí chegamos na Guerra do Iguape. A Guerra do Iguape, então, é esse embate entre as forças portuguesas e o Bacharel de Cananéia e seus aliados. E a sequência dos acontecimentos da guerra é basicamente essa. O Bacharel, apoiado por 200 indígenas flecheiros, capturaram um navio corcês que tinha se aportado um pouco antes em Cananéia em busca de provisões. Desse navio, eles conseguiram algumas armas e munições, inclusive canhões. Daí então, fizeram uma trincheira em frente à povoação de Iguape, guarnecendo-a com 4 das peças de artilharia do navio francês. Para receber as forças portuguesas, eles se esconderam nos manguezais para preparar uma emboscada. A força portuguesa, composta por 80 homens, ao desembarcar foi recebida sob fogo de artilharia, sendo totalmente desbaratada. E aí, tentando se retirar, a força portuguesa foi surpreendida por essa emboscada nos manguezais. E então, todos os soldados que restavam foram praticamente mortos. Sendo vitoriosos nessa defesa, no dia seguinte, o Bacharel, junto com os espanhóis, embarcaram no navio francês que eles tinham sequestrado e atacaram a vila de São Vicente, saqueando e incendiando tudo. Eles praticamente destruíram a vila, matando 2/3 dos seus habitantes. Após os ataques, os espanhóis fugiram para a ilha de Santa Catarina, enquanto o Bacharel de Cananéia voltou para Cananéia. Essa então ficou conhecida como a Guerra de Iguape, que foi o primeiro confronto entre portugueses e espanhóis na América do Sul. Agora um pouco mais sobre Cananéia. Já no final do século XVI, como existia uma ameaça constante de invasão, foi construída uma igreja na Praça Martim Afonso de Souza, que é a principal praça de Cananéia. Essa é a igreja de São João Batista, que naquela época contava com muros largos e fortes portões e não possuía janela. Você pode ver que hoje ela tem sulcos, de onde provavelmente os soldados colocavam suas armas para se defender de atacantes. Além disso, a praça em frente à igreja tem 2 exemplares de canhões. Durante o século XVII, a cidade se tornou um centro de produção de meios de transporte e também de reparos para caravelas, pois Cananéia tem um porto natural que permitia um fácil acesso de embarcação. Para vocês terem uma ideia,
por volta de 1770, Cananéia já contava com pouco mais de 15 estaleiros e mais de 200 embarcações produzidas no local. No final do século XVIII e começo do século XIX, essa atividade entrou em decadência, e a cidade migrou para outras funções, como exportação de madeira e também a pesca, que até hoje é uma atividade econômica muito importante na região. No século XX, a cidade teve um grande desenvolvimento econômico, principalmente graças ao turismo e à pesca. E a cidade é realmente muito bonita. Você pode ver uma arquitetura que remonta a séculos atrás, conforme você vê nessas imagens. Mais recentemente, a cidade de Cananéia foi elevada à estância turística, o que permite que ela tenha acesso a verbas diferenciadas para investir em cultura e turismo. É isso aí, galera. Esse foi o episódio de hoje. Valeu por assistir até o final. E a gente se vê no próximo episódio. Toda quarta-feira, episódio novo no canal. Se inscreve lá.